porção, Pai amado, que o Senhor já preparou, já colocou no coração do teu servo, e certamente, Deus do céu, ele tem meditado, ele tem estudado, ele tem buscado, Pai querido, para trazer a melhor porção para a tua igreja, porque é o que o Senhor quer falar para nós, não o que nós queremos ouvir. Usa o teu filho, Pai amado, tremendamente, como tens usado sempre, e cada dia mais ele cresça, Seu Deus, em sabedoria e conhecimento da tua palavra. Muito obrigado por esta vida tão preciosa, tão especial para esta igreja, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Só isso. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, são muito bem-vindos. Para mudar a cultura a gente demora, né? Então eu vou convidar os amados irmãos que estão mais atrás para vir mais à frente. E eu vou fazer isso todo domingo até a igreja aprender a vir um pouco mais à frente. Sobretudo os irmãos que estão lá atrás. É um pedido de gentileza. Para nós estarmos mais perto, mais próximos, não tão distantes. Isso acaba evidenciando um pouco até a nossa condição, ou pelo menos aponta para isso, né? Que estamos meio distantes uns dos outros. Então nós todos os domingos iremos pedir essa gentileza para que você se aproxime um pouco mais. É possível vir um pouco mais? Venha mais à frente, por gentileza, em nome de Jesus. Para nós é uma honra e uma alegria estarmos aqui mais uma noite e um culto de celebração ao Senhor, agradecendo pelos seus feitos e pelo seu amor para com as nossas vidas, entendendo que Ele está nos aperfeiçoando dia após dia. Amém. Amém. São todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Meus amados, você persevera naquilo que está buscando, projetando, ou você desiste no primeiro obstáculo? Você é daqueles que insiste naqueles objetivos que você tem, ou você enxerga os obstáculos como impossibilidades para a sua vida? Qual é a sua reação diante dessas circunstâncias? Thomas Edison, ele tentou pelo menos 1000 vezes fazer e criar a lâmpada. E é interessante porque a postura de Thomas Edison, ela revela muito uma perseverança na sua caminhada e na sua trajetória. Ele, um empresário, ele, um inventor, ele chega à conclusão, depois dessas 1000 e poucas tentativas, de que ele, de fato, ele não as enxergava como uma derrota, o fato de não ter conseguido nas 1000 primeiras tentativas, mas, pelo contrário, 1000 possibilidades diferentes e não ter criado a lâmpada. Finalmente, em 1879, ele chega à conclusão de viabilizar no mercado uma lâmpada. E ele então revolucionou, em certo aspecto, várias áreas da humanidade. A ciência, a medicina e tantas outras áreas. Mas se ele tivesse desistido lá na sua 50ª, ou não sei quantas vezes, se ele tivesse parado. Nesta noite nós iremos então meditar em uma temática, e o meu objetivo neste sermão é incentivá-lo a transformar os obstáculos em oportunidades. Transformar obstáculos em oportunidades. E faremos isto em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós iremos destacar que nós precisamos transformar angústia em busca ao nosso Senhor. Transformar também, em segundo lugar, objeção em adoração. E em terceiro e último lugar, fé transformada em recompensa de graça da parte do Senhor em nossas vidas. E para esta reflexão, eu peço que você abra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 15. E nós iremos meditar dos versículos 21 ao versículo 28. Versículos 21 ao versículo 28. Tema da ministração: transformando obstáculos em oportunidades. Se você pudesse colocar em pé para a leitura da palavra.
A palavra do Senhor diz assim, todos encontraram, amém? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos orar? Pai, a Ti toda honra e toda glória. Eis o Teu povo, eis o tempo e o momento especial da ministração da Tua palavra. Tudo que vier da minha parte, que os Teus filhos esqueçam absolutamente. Mas o que vier da Tua parte, que fique registrado em seus corações, assim como o Senhor ministrou ao meu. E que nós possamos colocar em prática estas verdades, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, começa com um diálogo entre os fariseus e os doutores da lei, questionando o que de fato é que tornava um homem impuro, tendo em vista que os discípulos do Senhor Jesus Cristo não lavavam as mãos, um rito cerimonial para participar das refeições. Jesus então sai daquele ambiente aonde ele se encontrava e vai para esta região de Tiro e de Sidom. Eram cidades antigas e faziam parte da província da Síria. E que, portanto, ele se dirige para lá buscando um tempo de refrigério, buscando um tempo de descanso. Era essa provavelmente a intenção do Senhor Jesus Cristo. R.C. Sproul vai nos lembrar que esta é a primeira ocasião em que o Senhor Jesus ele vai para terras gentílicas. Foi a primeira vez em seu ministério que isto acontece. Quando nós olhamos para esta mulher, nós vamos observar que esta história nos traz lições que são, podemos assim afirmar, atemporais. Trazem princípios para as nossas vidas, como persistência, humildade, discernimento. Fala sobre uma atitude perseverante diante de momentos difíceis. E diante deste texto lido, o que podemos fazer? O que nós devemos fazer para, enxergando todas essas situações, não sucumbirmos diante de um momento de adversidade, diante de um momento de obstáculos que geralmente acontece diante das nossas vidas? Sim, meus amados, os obstáculos desta mulher não são os seus obstáculos, claro que não, provavelmente não são. Os obstáculos do irmão ou da irmã que está ao seu lado também provavelmente não são os seus, mas com certeza todos os que aqui estão nesta noite passam e enfrentam obstáculos. Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude diante desses obstáculos que se apresentam? E o que este relato bíblico pode nos ensinar e nos chacoalhar diante da verdade bíblica que está diante de você? Primeiro ponto, então, que eu destaco nesta reflexão é que a primeira atitude que nós devemos ter é transformar essa angústia, esse momento que traz um caos no seu interior, na sua alma, e é limitante para que você reaja de uma forma diferente. Transformar a angústia em busca. Transformar o momento de dor e que lhe causa questionamentos para que você esteja diante do Senhor. E nós observamos isso nos versículos 21 e o versículo 22. Vamos lê-lo novamente.
Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Enfatizando, Jesus estava então em um ambiente de Israel, ambiente onde os doutores da lei, aqueles que conheciam a palavra do Senhor, eles então agiram com Jesus sempre de forma muito ríspida, indiferente, buscando os seus erros e as suas faltas, e ele se dirige então para Tiro e Sidom. Essa saída do Senhor Jesus Cristo aponta justamente para isso. Em um lugar onde ele buscava refrigério enquanto homem, um lugar de descanso, ele estava então tentando provavelmente também ter um momento de comunhão com os seus discípulos. E nós então vemos que muitos estudiosos inclusive vão sugerir que Jesus não apenas estava afirmando que o alimento em si, ele não é impuro, no início do capítulo 15, mas a sua própria atitude em ir ao encontro em uma terra gentílica estava constatando, comprovando que nada disso podia contaminá-lo, que isso não era possível então acontecer. E Sproul então vai nos lembrar que Jesus estava buscando descansar, escapar. William Hendricks pensa também a mesma coisa, era momento de descanso. Jesus, enquanto homem aqui nesta terra, sentia as mesmas coisas que nós. E que, portanto, ele estava buscando um refrigério nesta terra e neste lugar. E ele foi para se ocultar. Mas o que o texto nos apresenta é que ele não conseguiu se ocultar. A intenção de Jesus era uma, mas dada a sua obra e o seu ministério já sendo realizado, nós observamos pelo texto que isso não aconteceu. E é aqui onde entra uma figura que contribui para a nossa instrução nesta noite. Esta mulher, chamada aqui pelo Evangelho de Mateus, de Cananeia. Ela vai então ao encontro. E o texto então, enfatizando, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Enquanto Mateus a identifica como cananeia, indicando a sua origem pagã, o Evangelho de Marcos, que é uma passagem correlata, a vai chamar de Cirofenícia, justamente para informar-nos que ela era uma gentia de fala grega, mas eles estão falando da mesma mulher. Essa mulher chega no ápice do seu desespero. O texto não nos informa quanto tempo a sua filha estava terrivelmente endemoniada, mas ela sabia, precisava de socorro. E o que ela fez com aquele problema? Ela não continuou naquela circunstância, ela buscou quem poderia resolver. Quem poderia resolver o problema que ela não tinha condições de resolver? E ela dirige-se então ao Senhor. Ela era descendente dos cananeus, uma raça que, na ótica da palavra de Deus, era um povo que deveria ter sido completamente eliminado. Ali, quando Josué foi adentrar na terra prometida, mas por causa da desobediência do povo de Deus, alguns remanescentes então permaneceram. E aí nós observamos que, olhando para a história do povo desta mulher, ela não tinha qualquer direito diante do Senhor. Não havia qualquer possibilidade de uma mulher cananeia receber na ótica natural e, olhando para o relato do Antigo Testamento, receber alguma graça da parte do Senhor. Ela era estrangeira, não havia esperança de uma resposta para a sua alma. E posicionalmente ela não tinha nenhum direito com Deus ou com o Messias, que ela agora estava buscando socorro. Mas o que é que ela faz? Ela vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ela, olhando para aquele problema que ela enfrentava,
aquela circunstância difícil em que ela estava angustiada e não encontrando solução, a postura dela é ir até o Senhor Jesus Cristo, buscar o Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer nos nossos momentos de angústia. Em nossas muitas angústias que passamos nessa terra, nós precisamos ir àquele que pode resolver o seu problema. Eu não posso resolver o seu problema. A igreja pode ser um meio de graça para lhe assistir em sua adversidade, mas há o Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a tua história e Ele pode resolver o seu problema. É Ele quem entende a dificuldade que você e eu estamos muitas vezes passando, mas Ele está no aguardando qual vai ser o nosso posicionamento diante desses momentos de angústia. E ela então, em profunda reverência, mas também profundamente angustiada, a chama Jesus, Senhor. O nome da aliança, ela não era povo da aliança, mas ela se coloca com a sua compaixão, na verdade, pela sua filha, diante de Jesus, e ela clama, Senhor, filho de Davi, honrando como o Messias prometido. A atitude que o Senhor Jesus não via em Israel, estava vendo de uma mulher gentílica. Porque ela entendia, por ouvir os feitos do Senhor Jesus, que Ele era poderoso para resolver. Meus amados, nós servimos a um Deus que Ele é poderoso para resolver. Nós servimos a um Deus que Ele tem todo o poder, e que, portanto, independente das áreas física, emocional, espiritual, ministerial, profissional, familiar, não há dificuldades que o nosso Deus não possa resolver. Em momentos de angústia, precisamos recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, isso é tão óbvio? Será? Por que tantas vezes nós não recorremos ao Senhor, recorremos a pessoas? Por que tantas vezes nós com pressa buscamos abrir o nosso coração para os amigos, que é bom, é importante, necessário, mas que muitas vezes nós não estamos de fato buscando ao Senhor? Esta mulher gentílica tem esta atitude. Mesmo sendo gentílica, ela possuía uma grande fé. E aqui nós precisamos fazer uma pequena separação. A fé que o Senhor, Ele gera em nossos corações para a salvação, é Ele quem dá. Ele gera fé em nossos corações para que nós creiamos na sua obra de redenção, para que nós entendamos a nossa condição espiritual. Entendemos muito bem isso, mas a fé da caminhada, a fé de crer na obra de Deus pela sua palavra, é algo que nós, pela própria palavra, precisamos nutrir em nossa caminhada com Deus. Somos nós quem precisamos acreditar no Deus e na sua preciosa palavra. Caso contrário, meus amados irmãos, parece que você está tendo fé na fé. E fé na fé se nomeia fiduísmo. Esta fé na fé não está fundamentada na sua palavra. Você e eu precisamos crer pela palavra de Deus, àquele que fala aos nossos corações. Esta fé então deve estar bem firmada e fundamentada no Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes nós estamos com a nossa fé vacilante, lá em cima, lá embaixo, mais lá embaixo do que lá em cima, desanimados, abatidos. A circunstância apresenta-se diante de nós, e nós não recorremos ao Senhor, e nós olhamos para a circunstância e alimentamos o problema, e pensamos nele, como resolvê-lo? De fato, meus amados, provavelmente muito das suas angústias você não pode resolver.
Muitas das situações que Deus nos permite passar, nós não conseguimos resolver. Mas nós servimos ao Deus Yahvé, Todo-Poderoso, que sim, Ele pode resolver. Ele pode mudar contextos, Ele pode mudar histórias, Ele pode trazer vida àquele que está morto espiritualmente, Ele pode curar, Ele pode avivar, Ele pode trazer um novo tempo para a sua história, Ele é poderoso para fazer. Então, ela estava no seu posicionamento de fé, ela acreditava e não abria. Ela estava posicionada e crendo no Senhor Jesus Cristo. E o texto, então, vai nos afirmar exatamente isso, uma posição de fé. E a sua dor era tamanha, que o texto no original dá a entender que sem cessar, ou então de forma progressiva, ela estava clamando, e clamando, e clamando pelo Senhor Jesus Cristo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Clamando com insistência e aumentando o seu clamor. Quanto tempo você persevera para você vencer as suas angústias e os problemas que se apresentam diante de você? Quanto tempo você entende que é necessário para que você receba da parte de Deus a resposta que você tanto aguarda? Meus amados, não há um tempo. O tempo é o tempo até em que Deus se levante do seu trono e traga alívio para a nossa angústia. O tempo de buscar é o tempo que se chama hoje. É o tempo que, se amanhã o Senhor nos permitir, também deve ser renovada a mesma fé, a mesma convicção. Não devemos cessar de orar, aguardando o Senhor agir. Não devemos esmorecer. Aquela viúva estava diante de um juiz iníquo. Não temia ao Senhor, mas ela clamava de dia e de noite, até que o Senhor moveu o coração daquele ímpio e ele atendeu. Agora, meus amados, imagine o nosso Pai. Imagine o Deus que enviou o seu Filho. Romanos 8:32 vai nos lembrar que se Deus não poupou o seu único Filho, mas com ele entregou também todas as coisas, como também não irá olhar para Antônio, Tarsis, Ana e cada um de nós? Se ele entregou o que existia de mais valioso, como ele não atentará para a sua e a minha angústia, para o seu e para o meu problema? Mas percebe-se que há um posicionamento espiritual diante da angústia. E o posicionamento espiritual é de: eu vou perseverar. E eu vou buscar quem pode resolver o meu problema. Vou perseverar diante do Senhor. Eu não vou sair. Então ela clamava. J.C. Riley, ele vai dizer que essa circunstância empurrou esta mulher cananeia para orar. Por isso que eu e você tantas vezes passamos por momentos difíceis. Deus está te convidando para orar. Deus, Ele está nos convidando sim para uma aproximação e para buscá-lo mais. Porque em tempos de paz, em tempos de bonança e que tudo vai bem, nós não queremos buscar o Senhor. Mas quando nós passamos por momentos de apertos e de dificuldades, que muitas vezes só você e Deus conhecem, é a ocasião oportuna para buscar a face do Senhor. A pergunta que faço para mim e para você: o que você faz com a sua angústia? Deixa eu confessar o meu pecado. Quantas vezes, com o coração cheio de angústia e preocupação, eu busquei uma atitude de escapismo. Não, eu não vou buscar quem pode resolver. Eu vou encher a minha cabeça de televisão. Eu vou encher a minha cabeça talvez de diversão.
Eu vou encher a minha cabeça de distração. Eu vou encher a minha cabeça e o meu tempo com coisas que não resolvem o problema. O tempo vai passar e o problema vai permanecer. Mas nós estamos nessa noite buscando aquele que pode resolver o seu problema. E esta não deve ser uma informação desconectada da sua vida. Você e eu precisamos hoje entender, amanhã colocar em prática, aguardando o Senhor agir. A circunstância empurrou. O que é que está te empurrando? Que Deus está pedindo, vem me buscar. E para os seus filhos cabe a palavra que está escrita à igreja de Laodiceia, ali em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo à porta e você não vai deixar eu entrar? Quanto tempo mais você vai resistir na sua altivez, no seu posicionamento, querendo por forças próprias resolver os seus problemas, ainda não entendeu que eu e você não conseguimos? Entendendo que sim, a nossa luta não é contra carne e sangue, sabemos muito bem disso, mas quantas vezes nós estamos lutando contra carne e sangue, querendo resolver problema, quando o Senhor está nos convidando, aprenda a orar. Aprenda a orar. Quanto tem sido precioso para a minha vida com Deus, as angústias do ministério. A minha esposa é prova disso. Maravilhoso. Sempre que conversamos, ela resgata a mensagem de esperança. Tarsis, será que se a igreja estivesse em uma condição diferente, será que a sua atitude seria a mesma? E eu me calo diante da constatação. Claro que não. A humilhação, as áreas que precisam ser tratadas em mim, e que com paciência, e me humilhando diante do Senhor, aguardo. Aguardo não na força de qualquer capacidade humana, não em experiência que acumula-se com o passar do tempo, mas eu aguardo o meu Salvador agir. Eu aguardo o meu Salvador se levantar do seu trono ou proferir uma palavra que mude a situação. Deus está me ensinando o que Deus está te ensinando. Diante da objeção, diante das lutas, diante dos problemas, quem eu e você estamos buscando? Então, esta circunstância levou-a à oração. Mas vocês, obviamente, perceberam, o texto nos afirma que esta mulher, ela não estava orando por si mesma. Ela não estava buscando um benefício próprio. Não tem nada a ver com casa nova, não tem nada a ver com carro novo, não tem a ver com seus negócios prosperarem. Ela, na verdade, estava em uma posição de uma intercessão eficaz. Orando pela vida da sua filha. Sim, era sua filha, mas não era pela vida dela. A circunstância que a levou até aquele lugar não foi de causa própria, foi de uma outra pessoa que nos abre a atenção e nos dá o alerta de que, meus amados, nós não devemos perseverar em oração apenas pelas nossas causas. Nós precisamos aprender a abraçar, como foi dito e proposto nesta noite, a termos pessoas que nós estejamos unidos em oração. Como tem sido precioso esse tempo de 40, agora em 1 dia, de oração com a igreja, orando por causas que talvez alguns ou muitos nem conheciam. Que se fosse pela ótica natural, não estariam orando, mas Deus está nos oportunizando orar pelas causas dos nossos irmãos. Que coisa maravilhosa! Que a obra de Deus em nosso coração, da abnegação, da renúncia, de tirar os olhos de nós mesmos e entendermos do seu lado, provavelmente tem alguém passando por uma luta maior do que você. Pare de ser egoísta. Pare de olhar para a sua vida como se você fosse o centro do mundo.
Cristo é o centro de todas as coisas. Eu e você somos apenas servos. Em primeiro lugar, diante então dos obstáculos, nós precisamos transformar essa angústia em busca. Está trazendo dor, busquemos ao Senhor. Retornemos então a uma vida de oração. Retornemos à comunhão, aquele lugar secreto, que não precisa ser aqui necessariamente, mas que começa do nosso lar, o lugar secreto. Lugar onde nós não precisamos aparentar ser super nada, a não ser pessoas fracas, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Primeira atitude, transformar então a angústia em busca. Mas em segundo lugar, transformar também a objeção em adoração. Versículos 23 ao 26, vamos lê-lo novamente. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Isso é muito forte. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Primeiro ponto, transformando angústia em busca. Segundo ponto, transformando objeção em adoração. Agora, por um breve momento, coloque-se no lugar desta mulher. Gentílica, não tinha direito nem oportunidade legal diante do Pai, diante do Deus encarnado. Agora ela está diante de uma busca de diálogo, dificuldades se apresentam. E qual é a postura desta mulher? A reação então inicial de Jesus a esta mulher é surpreendente à primeira vista. Não há como ler esse texto e não se impactar quando ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Como assim? Jesus, o Deus encarnado, simplesmente silencia. Como assim Jesus olha para aquela mulher e desconsidera o clamor de uma pessoa necessitada? É contrário aos princípios da palavra de Deus. Concordam comigo? Claro que sim. Olhando para a palavra, Deus, Ele está atento para o clamor que é feito da viúva, daquele que está em uma condição desfavorável. Deus está olhando, mas Jesus não responde. É uma aparente indiferença, mas não é uma indiferença real. E é isso que é maravilhoso quando nós vemos o decorrer da história. Sabe por quê? Jesus estava provando a sua fé. Silêncio, provação da nossa fé. Silêncio, lugar de Deus nos refazer, o vaso de barro, tirar as pedras, as imperfeições. Silêncio de Deus, tempo dele trabalhar em nossas vidas. Silêncio de Deus não é indiferença para com a tua alma. Silêncio de Deus é ocasião de aperfeiçoamento. Então Jesus, ele não respondeu por não ter uma incumbência imediata do Pai. Qual era a incumbência imediata do Pai? Socorrer primeiro os da casa de Israel. Era a missão dele. Agora, entendamos, é como se Jesus estivesse em uma situação delicada. Porque ele contemplava as multidões e tinha compaixão. Agora ele estava em uma terra gentílica, uma mulher clama por socorro, e ele precisa silenciar, porque a obediência ao Pai está acima da misericórdia para com esta mulher. E em tudo isso, nós muitas vezes não entendemos o silêncio de Deus. Nós não compreendemos em um primeiro momento, quando nós lemos o texto sagrado e Jesus não lhe respondeu palavra.
silêncio. E aí, meus queridos, podemos citar exemplos de vários homens na palavra de Deus e que nós conhecemos que passaram dias, meses, anos aguardando Deus falar. E Deus em silêncio, provando a fé. E aí os discípulos incomodados, então eles dizem, manda essa mulher embora. E é interessante observar que às vezes no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas que não têm paciência para aqueles que estão clamando por socorro. Olham para aquele que está angustiado e clamando ao Pai. Tá bom, já orei tantas vezes, quantas vezes mais nós vamos orar por estas causas no meio do povo de Deus. E aí, J.C. Riley, mais uma vez, ele vai dizer que muitas vezes aqueles que professam ser crentes são aqueles que desencorajam a busca diante do Senhor Jesus Cristo. Em transformar aquela circunstância em adoração ao Pai. E aí, eles falam, Jesus, aliás, fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou um missionário, eu tenho uma missão, eu tenho um destino para realizar esta missão, eu não posso abrir mão desta missão, por isso em silêncio eu permaneço, e eu preciso agir para tocar nos judeus, é o povo de Deus. Dificuldades então encontradas, apesar das barreiras, que barreiras? Silêncio de Jesus, desprezo dos discípulos, declaração de sua missão. A mulher o quê? Não desiste. Ela não desistiu. Nós desistimos muito fácil das circunstâncias que se levantam, daquilo que nos causa angústia. Às vezes nós perdemos de vista de que sim, Deus, Ele é poderoso. E que sim, estamos buscando no lugar certo. Não podemos parar de transformar toda esta dor, toda essa objeção em adoração. Olhamos para a vida de Jó. E na história vai dizer que em seu primeiro momento de dor, perdeu filhos, perdeu ali a sua parentela e alguns dos seus bens, e ele então adora ao Senhor. Meus amados, adorar quando tudo vai bem é uma bênção. Coração está cheio de alegria, você exulta diante do Senhor, mas adorar quando a porta de emprego se fecha, quando a enfermidade chega, quando não tem ninguém ao seu lado, aí é difícil. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando pela palavra é que nós precisamos transformar a objeção e os obstáculos que se levantam em adoração. Ela não desiste, ela persevera diante do Senhor Jesus. Precisamos perseverar mais, precisamos insistir mais em nossas petições ao Senhor, porque até o silêncio do Senhor Jesus é pedagógico. Então, a mulher, ao invés de sair desiludida, ao invés de sair magoada porque o pastor não falou, ou porque teve uma atitude pecaminosa porque é homem, ao invés de procurar outra igreja, ao invés de se inquietar com o ambiente que está assim ou assado, o que é que ela faz? Ela veio e adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude porque eu não tenho condições. Me ajude porque é no Senhor. Ela se prostra em adoração, reconhecendo como Deus encarnado e clamando por ajuda, sem buscar reconhecimento. A atitude dela não era dizer, não, eu sou piedosa demais. Não tem nada a ver com isso. O clamor da sua alma é para que fosse resolvida a circunstância. E ela então adora ao Senhor Jesus. E aí,
O texto se segue. E aí é onde as coisas ficam mais complicadas nesse diálogo. Meus amados, eu confesso a vocês que se eu estivesse no lugar desta mulher, provavelmente eu não teria a postura dela. Porque agora Jesus vai pegar uma analogia. Olha, não é justo pegar do pão, de quê? Dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Em outras versões, cães domésticos. Sim, a palavra no grego não eram os cães de rua, eram cães onde as crianças acolhiam, cães que eram cuidados e tratados, mas eram cães. Jesus está massacrando essa mulher. Jesus está, colocando ela em uma posição inferior. Como você reagiria a isso? Se Jesus olhasse para mim, para você, e tratasse como Ele tratou esta mulher. Jesus, Ele queria testar se ela reconheceria a sua indignidade, a sua falta de condições em receber uma resposta. Libertação da sua filha que estava endemoniada, a menor das bênçãos. Estava justamente ali trabalhando para ver se realmente ela reconhecia a sua indignidade. Meus amados, eu fico observando na ocasião da ceia, e cada um quer dar uma explicação do texto de Coríntios 13, aonde vai dizer que nós não devemos participar da ceia do Senhor de forma indigna. E cada um que fica confessando ou se avaliando e achando em condição de participar da ceia. A verdade, meus amados irmãos, é que ninguém é digno de participar da ceia. E não ter esta compreensão nos coloca em uma posição de indignos de participar da mesa do Senhor. Não há nenhum digno entre nós. Não há ninguém que mereça o favor do nosso Pai. Mas Jesus está apertando essa mulher, levando a uma condição extrema de provação para ver. Eu quero ver até onde Maiara vai. Eu quero ver até onde o irmão Francisco vai. Eu vou apertar, eu vou colocá-lo em uma condição de humilhação. Eu quero ver se realmente teme a mim. Quantas vezes momentos difíceis, e quantas vezes nós não entendemos, e eu e você precisamos entender, Ele não tem obrigação de explicar. Deus, Ele não tem obrigação de trazer um manual do porquê que você está passando pelo que está passando. Ela sabia quem Jesus era, mas o texto nos apresenta que ela também sabia quem ela era. Indigna. Você se enxerga assim? Indigno diante do Senhor? Você acha que tem alguém aqui que é digno desta graça e deste perdão, de receber resposta da parte de Deus? Absolutamente não. A mulher não havia se aproximado do Senhor Jesus com um senso, de merecimento. E muitas vezes nós vemos isto ou ouvimos em orações: Senhor, mas a verdade, meus amados irmãos, que nós não merecemos nada. Aliás, nós merecíamos o inferno. Era isso que eu e você merecíamos. Mas Jesus graciosamente pagou o preço no nosso lugar. E porque Ele assumiu a nossa culpa, nós estamos de pé diante do Senhor. Então o texto se segue. Nós precisamos sim transformar a angústia em busca. Precisamos transformar objeções em adoração. E não em queixas e murmurações diante do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, versículos 27 e 28. A fé transformada em recompensa da graça de Deus. Nosso Deus não é injusto. Você crê nisso? Nosso Deus não é injusto. Ele contempla a sinceridade do nosso coração. E a palavra de Deus então afirma
A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. Que resposta! Que resposta poderosa, revelando a postura de fé daquela mulher. Quantas vezes nós, tendo a palavra do Senhor, acesso, comunhão, quantas oportunidades nós temos, e nós ouvimos ontem em uma capacitação, uma mãe dizendo: 5 minutos na presença de Deus são valiosos demais. 5 minutos apenas, nós temos 2 horas para adorá-lo, reverenciá-lo, mas quão rapidamente nós nos dispersamos, vemos as falhas, vemos os erros, pensamentos vêm então sobre a nossa mente, e nós não estamos ali conectados com Deus. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esta resposta, meus amados, evidencia algumas características desta mulher. Em primeiro lugar, humildade. Ela não reivindicou: epa, eu sou uma mulher digna de respeito. Não. Ela aceitou a condição. Humildade. E nós aprendemos pela palavra de Deus. Você quer ver se alguém está perto de Deus? Essa pessoa, ela é humilde. E ela é mansa. Quanto mais altivo, quanto mais orgulhoso, mais distante de Deus nós estamos. E quantas vezes eu me pego em atitudes de altivez, de orgulho e de soberba. Meus amados irmãos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esta mulher então recebe a condição inferior. Tudo bem, eu sou como uma cachorra mesmo. É isso que ela responde. Essa condição não me ofende. Já imaginou se o pastor lhe chamasse de cachorra? A igreja toda ia embora. E mais, a fama ia percorrer em João Pessoa. Não vá para a Batista Missionária que lá o pastor chama as ovelhas de cachorra. R.C. Sproul então observa que ela não se aproximou com um senso de merecimento. Um perigo presente nos dias de hoje. Senhor, porque eu faço tanto, eu venho à tua casa, eu devolvo o dízimo, eu leio a tua palavra, olha o meu joelho, está marcado, eu tenho mérito. Cuidado com o seu mérito, porque você e eu não temos méritos diante do Senhor. Em segundo lugar, segunda característica, percepção. Veja, o que é que essa mulher está fazendo? Ela pega uma palavra, por assim dizer, afrontosa da parte do Senhor Jesus, e ela converte em um otimismo, em uma mudança de chave assim, extraordinária. E ela diz: sim, eu assumo o lugar, mas sim, até os cachorrinhos, tendo os seus donos que são bons, permitem que os cachorrinhos também se alimentem daquilo que cai, Senhor. Ela não se ofendeu, não se amuou, ela não fechou a cara e foi embora. Não, ela simplesmente pegou a palavra dura, reconheço dura do Senhor Jesus, e ela simplesmente reverte a situação. O que é que você faz com a afronta? O que é que você e eu fazemos com a afronta? Então eu aceito essa condição. Então ela demonstra um profundo discernimento da vasta graça de Deus. Ela demonstra uma percepção espiritual e um entendimento de que Jesus, aquele que estava sendo duro com ela, Ele mesmo era o que teria solução para a sua angústia. Em terceiro lugar, nós vemos como característica desta mulher perseverança. Perseverança na oração, perseverança no silêncio, perseverança na recusa, perseverança quando os seus discípulos disseram: manda esta mulher embora. Perseverança quando Jesus disse: não, eu não vim para você, mulher, eu vim para os judeus.
perseverança. Essa mulher então nos lembra de sua perseverança, que pode ser considerada uma qualidade em si mesmo, mas também pode se unir à fé que ela tinha no Senhor Jesus Cristo. Persevere. Perseveremos diante do Senhor. Sim, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A fé inabalável dessa mulher em Jesus é a base das suas palavras e da sua ação. Volto a repetir, a fé desta mulher não estava baseada na crença de que ela receberia uma bênção. A fé desta mulher estava baseada no próprio Senhor Jesus Cristo. Aonde você tem colocado a sua fé? Não, eu acredito que Deus vai me dar uma casa. Mas por que você acha que Deus vai lhe dar uma casa? Que obrigação Deus tem de lhe dar uma casa? É uma outra reflexão que nós precisamos fazer. Deus, Ele não é obrigado a atender aquilo que nós desejamos, mas porque Ele é bom, Ele realiza muitos dos nossos desejos. Sabe por quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É bondade do Senhor. Então a fé inabalável, Jesus declara: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. Tanto em Mateus como em Marcos, a palavra nos registra imediatamente aquela jovem criança foi completamente liberta. Mas quantos percalços ela passou? Quanto eu e você aguentamos diante da angústia? Como que nós agimos? Este evento, então, da cura da filha gentia é uma predição, meus amados, do momento em que as portas seriam abertas para os gentios, nós. Seríamos alcançados pela mesma bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo então, da mesma forma que esta mulher cananeia transformou obstáculos em oportunidade, assim nós também devemos fazer. Olhar para as adversidades e nos apresentarmos diante daquele que tem todo o poder e glória e honra e que está sentado no seu trono, mas que se importa com a vida dos seus filhos. Uma fé genuína, demonstrada diante das adversidades, que não se entregou, mas que perseverou. Que a história, então, desta mulher possa nos ensinar a buscar ao Senhor com fé, perseverança, ousadia do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele honra aqueles que nele confiam plenamente. Mas eu quero trazer algumas aplicações aos nossos corações. Primeira aplicação que eu quero trazer deste relato tão maravilhoso e precioso. A fé, meus amados, ela pode ser encontrada em lugares menos imaginados. Não se desespere, porque você olha para a vida de um familiar, de um amigo seu, e você quer muito que essa pessoa se converta. Porque a fé pode surgir de onde você menos imagina. A fé que o próprio Deus concede ao coração pode vir de um meio de superstições e de idolatria. Porque o nosso Deus é aquele que contempla a cada coração. Segunda atitude, as aflições como instrumento divino de aperfeiçoamento. Jesus, Ele quer te aperfeiçoar. Não entenda as aflições, os obstáculos, as dificuldades como sendo algo alheio e fora do plano de Deus. Pelo contrário, a história de José, de Jó e de tantos outros estão aí para nos provar. Ele está no controle, a sua vida não está desapercebida do nosso Pai. Perseverança na oração. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para a impossibilidade e nada vê a não ser o seu sucesso em Deus. Fé nas promessas, fé no Deus que tudo pode, fé na palavra de Deus. Em quarto lugar, humildade e senso de não merecimento.
Reconheça, você não tem condições. Reconheça, eu não tenho condições, mas Ele é bom. Se humilhe diante da potente mão de Deus e ao seu tempo Ele vos exaltará. Diante de um Deus santo, nosso único mérito é o demérito. E nossa esperança reside unicamente em sua graça e em sua misericórdia. Thomas Edison, voltando à introdução desta reflexão, deu continuidade, não parou nos obstáculos. Homens e mulheres de Deus perseveraram diante das lutas, e eu e você? Como nós reagimos mediante aos obstáculos? Este então é um convite da parte de Deus para que nós venhamos transformar estes obstáculos em oportunidades. Busquemos ao Senhor, nos acheguemos em adoração e aguardemos como um ato de graça e de misericórdia a resposta da parte do Senhor. Vamos orar? Coloquemos-nos em pé em nome de Jesus. Pai bendito, a Ti toda a honra e toda a glória. Aqui está o Teu povo, Senhor. Senhor, com certeza não sei a profundidade das angústias e dos momentos que cada um dos Teus filhos estão passando, mas Tu conheces. Nesse momento eu quero ministrar sobre a vida dos Teus servos renovo, perseverança, diligência na oração, confiança nas Tuas promessas e paciência para aguardar o Senhor agir. Contempla as almas, Pai. Não permita que os Teus filhos simplesmente recuem diante, Senhor amado, dos obstáculos e das dificuldades, mas que eles perseverem buscando ao Senhor. Tu és aquele, Senhor amado, que tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Aquieta o nosso coração. Perdoa, Senhor amado, a nossa humanidade tão fraca e falha. Nos ajude a prosseguir, a insistir, nos ajude na nossa pouca fé, nos ajude. Tenha misericórdia de nós e que Teu nome seja engrandecido em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, passando a palavra a quem está na direção.